Recebemos um homem de Deus que vem testificar feitos deste grande Deus, coisas que aconteceram desde a sua infância até então, e vamos tentar perceber como é que foi, como é que era a sua vida antes de conhecer este Deus maravilhoso. Estamos aqui com o pastor André Agostinho. Bom dia. Bom dia. Como é que está, homem de Deus? Estou bem, graças a Deus. Está pronto para deixar ficar o seu testemunho? Sim, estou pronto, sim. Bem, eu gostava de perceber onde é que nasce, né, e cresce. Eu nasci em Morumbala e cresci. Morumbala é, como pode dizer, província de Zambésia, né? E cresci no distrito de Mopeia. Sim. E como é que foi a sua infância? A minha infância, na verdade, não foi nada fácil. Porque crescemos debaixo das trevas, das tradições, que, na verdade, os meus antepassados eram curandeiros, assim como também o meu pai é curandeiro. E por essa razão a infância não foi boa? A infância não foi boa, porque nem sequer eu não sabia quem era Deus, na verdade. Não sabia, assim. Que coisas aconteciam lá na sua infância que definem esta posição de que não foi boa? Para começar, o meu nascimento não foi nada fácil. Não foi nada fácil, porque quase que fiquei um ano doente, que nem podia nem falar, nem o quê. Chegou ao ponto em que minha mãe me levou para o hospital e os médicos falaram que essa criança já não tem vida. Então me levam para o cemitério. Então esse é o primeiro ponto. Levar para o cemitério? Sim, levar para o cemitério no sentido de que essa criança já não tem vida. Então foi tido como morto, é isso? Sim. E como é que... Vamos lá. E como é que voltou à vida? O que é que aconteceu? Na verdade, a minha mãe disse que aconteceu um milagre. Uma certa mulher apareceu, que ela não sabe de onde ela era. Apareceu e disse, não se preocupa, essa criança vai voltar a ter a vida. Foi isso que aconteceu. Ok. E depois disto, como é que foi a sua adolescência? Como é que foi o André, não o pastor agora, mas como é que era o André adolescente? Ok, o André, na verdade, só Deus. Para começar, eu com meu pai nunca nos damos bem, nem porque somos inimigos. São inimigos? Não somos inimigos, né? Não somos inimigos. Ele é meu pai. Mas não nos dávamos bem, agora nos damos bem, nos dávamos bem no sentido de, por causa dele ser curandeiro e dos meus antepassados também ser curandeiro, então a vida que a gente levava dentro de casa era uma vida diferente. Então nada que a gente fazia sem invocar certos espíritos. Então, por exemplo, nós tínhamos um quarto onde quase todos os curandeiros têm. Tínhamos um quarto que chamamos de altar. Lá tinha aquele quarto aí, com algumas coisas, peneiras, enfim. Então nós éramos obrigados, praticamente, nós irmos lá e dobrarmos os joelhos, batermos as palmas em si e dizermos alguma coisa. No caso de um filho não fazer aquilo, nós levávamos por arte. Sim. Meu Deus. E durante a sua adolescência toda viveu esta realidade? Sim, vivi essa realidade, porque, na verdade, eu diria que quase todos os meus irmãos eram curandeiros. Vou dizer isso, porque quase todos nós queríamos seguir essa vida. E, ao contrário, eu não entendia, porque, na verdade, os espíritos já me odiavam. Os espíritos nunca gostaram de mim. E, em particular, muitas pessoas, inclusive pessoas que serviam espíritos, não gostavam de mim. Inclusive, a minha família já me odiava.
Mas isso antes de conhecer a Cristo. Sim, isso é antes de conhecer a Cristo. Já tinha esta rebeldia, eu diria rebeldia, porque não obedecia ao que o seu pai queria. Sim, eu era rebelde, na verdade. Era rebelde, mas chegou um tempo, por ser pai, chegou um tempo em que eu quis seguir um pouco o tal caminho, porque dizem que não podemos fugir de algo da geração. Se os nossos antepassados começaram, então nós devemos seguir. Caso a gente não siga, aqueles espíritos vão nos matar. Então eu ouvi aquilo que as pessoas diziam, acreditei de que se eu não seguir isso, então eu vou morrer. Então o que aconteceu? Eu já comecei a obedecer meu pai. Então meu pai me mandava para eu tirar medicamentos, às vezes em alguns rituais, a gente ia junto. A gente fazia quase aquele trabalho junto. E até os meus irmãos seguiam o mesmo caminho. Vou dar um exemplo. Quando é o tempo de colheita, aquelas primeiras maçarocas, enfim, a gente tirava, assava e colocava naquele quarto. A gente assava aquelas maçarocas, colocava como se fosse um dízimo. As primícias. É realmente um dízimo. Sim, é dízimo, sim. Então a gente levava aquelas maçarocas e ia deixando naquele quarto, assava primeiro, depois deixava no quarto, num prato, mas antes, porém, você tem que ter respeito. Você chega lá, faz cessa, dobra o joelho, bate algumas palmas e deixa as maçarocas. Depois de uma semana por ali, a gente ia tirar a maçaroca. Tirava a maçaroca intacta? Tirava a maçaroca, já não tinha gosto. Ok, deixavam as maçarocas assadas e encontravam elas lá. Não encontravam apenas o... Como é que se diz? É caroço? Diz-se caroço? Penso que não é caroço, não lembro o nome. Então encontravam a maçaroca do jeito que foram deixar. Sim, encontrava a maçaroca do jeito que a gente deixou. Só que a diferença é que já não tinha mais sabor. Tanto como bebida também, a gente deixava lá bebida. E depois de um dia ou algumas horas já não tinha mais aquele sabor. Sinal de que os espíritos já comeram. Meu Deus! Meu Jesus! E que impactos isso teve na sua vida, diretamente? Quais foram as coisas que aconteceram consigo durante esse tempo? Na verdade, aquilo trazia muitos problemas na minha vida, porque, primeiro, eu tinha enfermidades constantes. Se eu for tirar minha camisa, carrego uma marca nas minhas costas, que não são boas marcas, são marcas de sofrimentos, que, na verdade, não conseguia ficar nem sequer uma semana sem ficar doente, ora dor de cabeça, ora aquilo. E sempre havia feiticeiras, pessoas me batiam, tinha maus sonhos, aquilo de dormir, aparecer alguém querer te matar. Então eu era alguém atormentado, não tinha paz, na verdade, não tinha paz. E aquilo trouxe uns pensamentos malignos. Eu quase posso dizer, eu era rebelde na sociedade, já me conhece. Dizer que é André, vão dizer não, André é alguém que não presta, digo no meu passado, né? Alguém que não presta, porque alguém me provocava, às vezes eu pegava a faca. Às vezes eu ia, quando os meus amigos me provocavam, eu ia no quarto do meu pai, tirava aquelas coisas, aquelas facas, porque tinha faca, tinha muita coisa lá. Tirava aquela faca, tirava às vezes aquele medicamento e assustava os meus amigos. Então na sociedade eu era conhecido como rebelde. Tanto em casa, já sabia que André é um rebelde. Então acabei tendo, maus comportamentos, que até chegou uma fase que eu destruía lares de donos. Como assim? Eu era muito mentiroso. Então ninguém me vencia em termos de mentir. Então ninguém me vencia. E os demônios conseguiam convencer as pessoas que ouviam a minha voz. Então eu mentia, dizia não, vi a tua esposa com alguém, só me dar dinheiro. Então eu fazia na verdade uma história. Só que o mais engraçado, ainda que seja mentira, era verdade. Porque eu falava que não, sua esposa namora com tal fulano, se sua mentira vai lhe levar. Então ele levava por ali, às vezes eram batidos, as pessoas acreditavam tanto em mim, mas era mentira. Então destruí muitos relacionamentos, muitos lares. E tinhas prazer em fazer isso?
e tinha prazer. Então até meus amigos já sabiam que André é mentiroso. Onde ele para mentir, ninguém lhe segura. Então eu destruía mesmo. Às vezes, não só destruía com palavra, mas também havia um tempo que as pessoas me contratavam para eu queimar. Se uma tem inveja da outra, dizer não, eu quero prejudicar a vida dela, queima a casa dela, às vezes eu fazia. Não vou falar de outras coisas, mas eu fazia isso aí. Chegou a ser curandeiro? Na verdade, quase eu queria ser o curandeiro, porque fui quase adjunto de curandeiro. Como vou dizer? Tenho um meu amigo, além do meu pai, também tinha um meu amigo que se tornou curandeiro. Ele pegava muito dinheiro. Eu disse, não, eu também quero ser o curandeiro. Eu disse, não, é só vir e servir comigo. Então, fiquei lá quase uma semana a servir com ele, aí no trabalho dele. Então, quase eu queria ser curandeiro. Meu Deus! E como é que o pastor André surge em meio a tudo isso? O pastor André surge no tempo em que quase todo mundo já não queria saber de mim. Na sociedade, a família já dizia que não me queria mais. Então foi quando eu cheguei na beira. Quando eu cheguei na beira, apareceu uma menina, né? Que na verdade eu nem conhecia quem Deus, nem queria saber, eu odiava essas coisas de Deus, pior orações, barulho, eu não gostava dessas coisas. E gostei de uma menina, falaram que não, essa moça é da igreja X. Então eu fui lá e acabei me convertendo, acabei conhecendo a Jesus. Em vez de eu conhecer a moça, fui conhecer a Jesus lá. Então ela foi o canal que te levou a Cristo? Sim, ela foi canal. Apesar de que ela não sabe, porque nunca falei isso para ela. E como é que ficou essa história com a moça? Essa história, a moça grande levita, mas agora já é mundana. Voltou para trás. E ela não sabe que eu fui na igreja por causa dela. Meu Deus. E não era momento do pastor, se calhar, usar isso para incentivar a obra de Deus que está nela, porque através dela temos hoje aqui o pastor André. Sim, isso é verdade. Através dela estou aqui, graças a Deus. E, eu já não tenho o número dela, mas se eu ter a oportunidade, vou ter que conversar com ela. E depois destas coisas todas, pastor, como é que está a sua vida hoje, após a sua conversão? Graças a Deus. A minha vida eu fui descobrir que aquilo que os espíritos falam, que quando alguém abandonar o chamado de ser o curandeiro, o chamado de servir os espíritos, que a pessoa pode morrer. Eu descobri que é uma mentira. Claro que é uma perseguição muito grande. Se você não ser alguém, na verdade, temente a Deus, alguém que quer, que sabe o que quer, então praticamente mesmo pode morrer. Então isto é mentira? Sim, isto é uma mentira. Claro que é uma perseguição, mas de dizer que vão te matar aqueles espíritos é uma mentira. Eu acho que eles usam isto para amedrontar, não é isto? Para fazer com que as pessoas não queiram sair destas tradições. Sim, são mentiras que eles sempre têm falado. Sim. E como é que está a sua vida hoje? A minha vida, graças a Deus, primeiro ponto, lá onde eu cresci, então voltei lá como homem de Deus, preguei o evangelho e quase o avivamento lá foi promovido através da minha vida. Então lá cheguei, apresentei Cristo e tudo está andando lá, graças a Deus. Também a minha família. A minha mãe já é alguém que crê em Deus. Meu pai até agora já não me chama de filho, me chama de pastor. Então na minha família já me chama de pastor. E a minha mãe crê em Deus. E os meus irmãos, o meu irmão que me segue, o Manuel, posso falar o nome dele, não tem problema, e que quase era curandeiro e aceitou Jesus. Agora já é uma nova pessoa
E o outro, meu irmão Carlito, ficou lá a segurar o ministério que eu comecei, o Intercessão, e já é grande homem de Deus. Então, quase toda a minha família, não precisei pregar a palavra de Deus, somente mostrei o meu caráter, voltei lá como uma nova pessoa, e hoje toda a minha família já aceitaram a Jesus. Já aceitaram Jesus, graças a Deus. O verdadeiro significado da luz do mundo que a Bíblia diz que nós somos, não é isso? Sim, é verdade, graças a Deus. Então, sou grato a Deus por isso. Uau! E o que é que diria hoje, né, para jovens ou para pessoas que ainda estejam dentro de uma família que vive destas tradições? O que é que passaria para estas pessoas? A mensagem que eu tenho para essas pessoas, às vezes, é por conta de medo. Muitas pessoas têm medo do que nós ouvimos com os nossos antepassados, pessoas mais velhas, mas a verdade as trevas é que deve fugir da luz. Então, o mais importante, Deus poderá libertar toda a sua família através da nossa vida. Eu sempre acreditei que através de mim, toda a minha família poderia um dia aceitar a Jesus. Não usando a força física, mas dobrando o joelho diante da presença de Deus. Tenho meu amigo que é testemunho, quando eu comecei a pregar, eu dizia, eu sempre orava, dizia, Deus, eu quero que a minha família, sozinho, aceite o teu nome. Não preciso pregar, mas que eles aceitem o seu nome. E durou anos, 5 anos, 4 anos, mas hoje aceitaram Jesus. Já não estou lá, mas eles agora estão a caminhar, estão a pregar a palavra de Deus e muitas vidas estão a aceitar Jesus cada dia que passa por causa deles, já não é por causa de mim, por causa deles. Eles pregam, as almas aceitam Jesus. Então, eles também podem também. Pois, a Bíblia diz que é impossível, não é? Luz chegar num lugar e continuar escuro. Quando a luz chega em um lugar escuro, tem que ficar iluminado. Então, todo aquele que conhece a palavra de Deus, eu vejo como alguém cheio de luz. E por onde passa, vai transmitindo desta luz. É uma grande bênção. E há uma palavra aqui muito forte que diz: as trevas é que devem correr da luz. Então, parabenizar aqui ao pastor por esta coragem, né, de ter, de certa forma, buscado conhecer ao Senhor e hoje estar fora das tradições. Últimas considerações, beijinhos, abraços. Beijinhos e abraços. Primeiro para minha mãe, meu pai, que são uma grande bênção. Também aqui é para saudar meu pastor, que é o apóstolo Ruben. Ele foi uma grande bênção, me ensinou muito. E, enfim, saudar todos os filhos e filhas e todos que conhecem a minha história. Amém. Só isso. Obrigada pela presença, meu Deus. Muito obrigada. Bem, e desta forma fizemos hoje o quadro Eu Testemunho. Tivemos este testemunho fortíssimo, que eu acredito que irá inspirar muitas outras pessoas que continuam mergulhados no curanderismo, na feitiçaria e não têm coragem de sair porque já ouviram estas palavras mentirosas, não é? Satanás falando que se tu saíres disto, eu te mato. Mas temos aqui hoje o testemunho do pastor André, que vem encorajar a todos aqueles que querem verdadeiramente sair desta situação. Então,